Se você já passou dos 25 e ainda não entendeu isso, algo está escapando das suas mãos. E não é dinheiro. Não é oportunidade. Não é sorte. É tempo estratégico. Existe um momento silencioso na vida em que o mundo para de te tratar como promessa e começa a te medir como resultado. Esse momento quase sempre acontece depois dos 25. Até ali, erros são fase. Confusão é processo. Instabilidade é normal. Depois disso, começa a ser padrão. Expectativa muda. A régua sobe. A tolerância diminui. E o mais inquietante é que isso acontece sem aviso. Ninguém te chama para uma reunião dizendo que a adolescência estendida acabou. Você simplesmente começa a sentir. Comparações ficam inevitáveis. Pressões ficam reais. E aquela sensação leve de que ainda dá tempo começa a virar uma inquietação constante no fundo do peito. Não é ansiedade aleatória. É percepção atrasada. Aos 25, você já revelou para si mesmo qual tipo de adulto está se tornando. Seus hábitos já entregaram seu nível de disciplina. Sua conta bancária já revelou sua relação com responsabilidade. Seu círculo social já mostra seu padrão de ambição. E isso é o que assusta. Porque até os 20 você pode dizer que está testando. Depois dos 25, você já está repetindo. E repetição constrói destino. Se você acorda tarde, procrastina decisões importantes, gasta antes de investir, reage antes de pensar, busca prazer antes de progresso, isso não é juventude. É direção. E direção mantida por 5 anos vira resultado inevitável. O tempo não é emocional. Ele é matemático. Pequenas escolhas repetidas por anos criam diferenças gigantescas. Quem começa a investir cedo entende juros compostos. Quem começa a amadurecer cedo entende crescimento exponencial. Quem começa tarde precisa correr 2 vezes mais para alcançar metade. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe: o atraso mais perigoso não é financeiro. É mental. É acreditar que maturidade virá automaticamente com a idade. Não vem. Idade acumula anos. Maturidade acumula decisões conscientes. Existe gente com 23 anos que já pensa como construtor. E existe gente com 32 que ainda pensa como espectador. A diferença não está na data de nascimento. Está no nível de responsabilidade assumida. Aos 25, você já deveria entender que ninguém virá organizar sua vida por você. Ninguém vai planejar sua aposentadoria. Ninguém vai estruturar seu patrimônio. Ninguém vai desenvolver suas habilidades raras. Se você ainda espera motivação perfeita, cenário ideal, validação externa ou reconhecimento antes de agir, você está atrasado na única coisa que realmente importa: autonomia. Existe um ponto invisível em que o mundo começa a separar adultos estratégicos de adultos improvisados. E isso acontece nessa faixa de idade. O estratégico pensa em década. O improvisado pensa na sexta-feira. O estratégico investe antes de consumir. O improvisado consome antes de investir. O estratégico escolhe ambientes que o pressionam a crescer. O improvisado escolhe ambientes que o confortam. E o problema é que conforto prolongado cria mediocridade confortável. Você não percebe que está ficando para trás porque tudo parece normal. Mas normal não significa ideal. Normal significa comum. E comum raramente constrói liberdade. Agora vem a parte mais intrigante. Aos 25, você ainda tem a vantagem do tempo. Mas essa vantagem tem prazo de validade invisível. Os próximos 5 anos são decisivos. Dos 25 aos 30, você pode consolidar base financeira, desenvolver habilidades altamente remuneradas, construir reputação, criar rede de contatos, fortalecer mentalidade. Ou pode repetir distrações, acumular dívidas, adiar decisões difíceis e terceirizar culpa. Aos 30, o peso das escolhas feitas nessa fase começa a aparecer de forma clara. Não em forma de drama, mas em forma de diferença. Um começa a falar em investimentos consistentes. Outro ainda luta para fechar o mês. Um começa a negociar oportunidades. Outro aceita qualquer condição. Um escolhe. O outro precisa aceitar. E existe algo ainda mais profundo. Aos 25, você já deveria ter entendido que identidade é construção diária. Se você ainda se define pelo que sente no momento, está vulnerável. Emoção muda.
Disciplina sustenta. Motivação oscila. Consistência constrói. O mundo recompensa quem entrega valor, não quem promete potencial. E valor não surge do nada. Surge de foco direcionado por anos. Se você ainda não decidiu em qual habilidade quer se tornar acima da média, você está atrasado em estratégia. Porque mercado não paga esforço. Paga escassez. Quem desenvolve algo raro acelera. Quem permanece genérico compete com multidão. Talvez o mais desconfortável seja aceitar que ninguém está te atrasando. Não é o governo. Não é a família. Não é o país. Eles podem dificultar, mas não definem. O que define é padrão interno. E padrão interno é invisível até virar resultado externo. Se você ainda não controla impulsos financeiros, ainda não domina seu tempo, ainda não sabe dizer não para distrações que não agregam, ainda vive reagindo em vez de planejar, o atraso já começou. Não porque você falhou, mas porque você não ajustou. Agora, aqui está a virada. Estar atrasado não é vergonha, é alerta. O problema não é perceber que ficou para trás em alguns pontos. O problema é continuar fingindo que não. Porque a partir do momento em que você entende que a fase de desculpas terminou, algo muda. Você começa a filtrar amizades. Começa a proteger a agenda. Começa a tratar dinheiro como ferramenta, não como recompensa emocional. Começa a investir antes de gastar. Começa a estudar com intenção. Começa a escolher desconforto estratégico. E isso altera completamente sua trajetória em poucos anos. Se você tem mais de 25 e ainda não entendeu que sua liberdade futura depende da estrutura que você constrói agora, então sim, você está atrasado. Mas se essa consciência chegou hoje, você acabou de interromper o ciclo. Porque atraso real não é ter começado tarde. É continuar adiando depois de perceber. A pergunta que fica não é: eu perdi tempo? A pergunta é: a partir de agora, você vai continuar vivendo como se ainda estivesse ensaiando? Ou vai assumir que o jogo já está valendo? O tempo não avisa quando começa a cobrar. Ele apenas cobra.